Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A nossa lição de hoje é a de número 6, a pregação e a doutrina proféticas. Nosso texto áureo está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 1, que diz: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Vimos que o profeta é um homem que teve uma experiência transformadora com Deus. Experiência essa que denominamos o chamado profético, que era quando Deus transformava a vida do profeta e lhe entregava uma mensagem que ele deveria retransmitir. E isso se tornava a missão do profeta. Semana passada, vimos como Deus falava com esse profeta. Falava através das palavras, através de visões ou através de sonhos. E hoje veremos as diferentes formas como essas mensagens vindas de Deus eram retransmitidas pelos profetas. Que meios esses mensageiros usavam para fazer chegar ao povo aquilo que eles recebiam de Deus. E em seguida veremos também alguns temas doutrinários abordados nessas mensagens. A pregação profética poderia ser através da fala, das ações simbólicas e também da forma escrita. A mensagem falada é a forma mais comum e mais característica do profeta transmitir sua mensagem. Nabi, que é a palavra hebraica para profeta, significa falar. O profeta, na verdade, é um porta-voz de Deus, um mensageiro que tinha consigo um comunicado divino a entregar. E normalmente esse comunicado era entregue de forma falada e começava normalmente como se entregava um recado de alguém importante na época. Por isso que encontramos tanto a expressão "assim diz o Senhor", porque era assim que os mensageiros entregavam seus recados. E essas palavras precisavam ser claras, esse era o objetivo, ser entendido. Por isso que os profetas falavam de problemas reais, de fatos concretos, vividos pelos seus ouvintes. E estes entendiam muito bem o recado. Só que, muitas vezes, os profetas usavam uma linguagem poética, o que trazia beleza, colorido ao seu discurso, e isso também ajudava na memorização por parte dos ouvintes. Só que, para nós, distantes daquela cultura, essa linguagem se transformou numa dificuldade de compreendermos exatamente o que o profeta está dizendo. Um exemplo é quando Amós escreve: Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã. Capítulo 4, versículo 1. Ele está se referindo às mulheres ricas de Samaria. E essas vacas possivelmente eram belas, gordas e fortes. Mas é preciso muita calma nessa hora, se quisermos aplicar esse texto. Era outra época e outro entendimento. A conotação hoje é bem diferente. Outra forma dos profetas comunicarem suas mensagens era através das ações simbólicas, um recurso muito mais usado pelos profetas posteriores, ou seja, a partir de Isaías. Aías, o profeta de Siló, diz lá em 1 Reis 11, a partir do versículo 29, ele rasga seu manto em 12 pedaços e entrega 10 partes para Jeroboão, prefigurando como as tribos seriam divididas em norte e sul e profetizando que aquela seria a parte que Deus entregaria a Jeroboão. Temos o exemplo de Oséias, que se casa com uma prostituta para dizer que a nação de Israel estava adulterando com outros deuses e que, assim como o profeta continuava amando sua esposa adúltera, Deus continuava amando a Israel. O capítulo 20 do livro de Isaías diz que este profeta caminha pelas ruas de Jerusalém por 3 anos, descalço e nu, ou quase nu, dizendo para o povo não confiar nos egípcios, nem nos etíopes, porque o mesmo aconteceria com eles. Essa teatralização da pregação é chamada ação profética. Era uma forma do profeta dramatizar suas mensagens.
de despertar a curiosidade daqueles que o vissem e ainda tornar suas mensagens bem mais expressivas. A terceira forma de transmissão da mensagem profética é a escrita. Como as ações simbólicas, a escrita também é típica dos profetas posteriores. Esses profetas anunciavam o fim do sistema. Talvez por isso houvesse a necessidade de consignar por escrito a mensagem. O texto era prova divina de que o desastre foi anunciado. Estava lá, registrado, palavra por palavra. Na lição de número 10, nós retornaremos a esse tema da mensagem escrita. O desenvolvimento do ministério profético coincide com o desenvolvimento doutrinário da Bíblia. No início, os profetas eram meros adivinhos do futuro, videntes. Depois passaram a ser conselheiros reais, mas finalmente tornaram-se pregadores autônomos e intérpretes da lei. E são eles os responsáveis pelos saltos doutrinários na Bíblia. Foram as mensagens desses profetas que foram ampliando a compreensão da pessoa de Deus, de seu caráter, de suas exigências e de seus planos. Vejamos alguns dos temas doutrinários mais pregados pelos profetas. Sobre a pessoa de Deus. Foram os profetas que apresentaram um Deus que é muito mais do que simplesmente o Criador. Um Deus que fala com seus servos, um Deus que está interessado na vida e no futuro das pessoas, um Deus relacional que deseja que os homens busquem sua presença, um Deus santo e que exige santidade da parte de seu povo. Foram os profetas, através de suas mensagens e de seus escritos, que revelaram esse Deus. Os profetas também colocaram os alicerces da doutrina do pecado. Os escritos proféticos eram verdadeiras lupas que ajudavam o povo a ver os pecados que não estavam vendo. Para Isaías, pecado é desobediência e falta de fé. Para Oséias, é adultério. Para Amós, é oposição a Deus. Para Ezequiel, pecado é abominação. Esses profetas denunciavam os mais diferentes pecados. A idolatria do povo, que abandonava Deus para seguir os ídolos, ou de um líder político que roubava da população pobre, ou o pecado do comerciante que distorcia sua balança. Não importava a área. Para os profetas, eram todos pecados contra a santidade de Deus. Outro tema muito presente era o culto a Deus. Os profetas costumavam ser bastante críticos quando o assunto era o culto. Não bastava que os sacrifícios estivessem cerimonialmente corretos. Exigiam que os adoradores fossem misericordiosos, que a justiça para com os pobres fosse observada. Não importava a prática religiosa, se eles estavam vivendo longe do padrão moral esperado por Deus. Essa foi a crítica de Malaquias, de Oséias, de Amós, de Miqueias e de outros. E os profetas também abordavam a esperança futura. Nem só de críticas e de anúncio de desgraça viviam os profetas. Profetas também anunciavam um futuro melhor. Também pregavam mensagens de esperança, especialmente porque pregavam um Deus que está no controle da história. Jeremias 29:11 anuncia: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Oséias, capítulo 6, versículo 1, chama o povo ao arrependimento, dizendo: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Isaías 32:18 fala ao povo desalentado: e o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. O profeta não era um profissional da pregação.
alguém que dedicava parte do seu tempo, parte de sua capacidade intelectual, visando a um valor monetário como pagamento por esses préstimos temporários. Não, não, não. O profeta era alguém totalmente comprometido com a missão de transmitir o que recebeu de Deus. Não importava o quanto isso aborreceria seus ouvintes, ele pregaria. Não importava o quanto isso afetaria sua imagem, ele pregaria. Não temiam a impopularidade, não temiam as represálias, temiam apenas as consequências da desobediência à ordem divina. Como disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Boa semana, profeta, boa semana, profetisa, que Deus te abençoe.